Graça e paz, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma live aí, para a glória de Deus, né? Vamos ver aí quem vai chegar aí, quem vai ser os primeiros. Glória a Deus. Pati Tressler. Graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar aí, eu agradeço, né? É só apertar no aviãozinho ali, vai para compartilha para mais pessoas aí ouvir uma palavra de fé hoje. Nós vamos falar a respeito da fé. Como fazer para ter fé? O que é a fé, afinal? Né? O que é a fé? Boa noite, paz. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Pati. Em nome de Jesus. Né? No final da live eu vou orar, tá? Quando eu falar para vocês assim, pode pedir oração, tá? Agora eu quero começar com uma palavra, tá ok? Amém? Ministrar a palavra para você ouvir e para você ter mais fé, né? Para aumentar mais a sua fé, né? Entender a palavra, né? Hoje em dia as pessoas não querem ter. Sandra Reis, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida e a sua família, tá bom? Aí, a pessoa às vezes não quer ter vamos dizer assim, uma decisão na sua vida. Ela tem que tomar uma decisão de aceitar Jesus, né? Que Jesus é o único suficiente Salvador nas nossas vidas. É Ele que vai salvar a nossa alma. Isso que nós temos que entender, né? Que tem dois caminhos a você seguir. O caminho largo, né? É o inferno, vou ser bem franco com vocês, né? Isso é a introdução da live, tá bom? E o caminho estreito é que vai para o reino de Deus. E tem certas coisas que não pode fazer, né? Mas ninguém obriga, né? A fazer. A decisão é da gente. A gente que decide aonde é que nós queremos ir, né? A mesma coisa que você tem um lugar determinado para você ir, tipo restaurante, né? Um lugar e você decide se você quer ir lá ou não, né? Só que eu, como papel de pastor, profeta de Deus, eu tenho que ensinar você ao caminho do reino de Deus, né? É isso que eu estou ensinando, é isso que é o propósito, né? E as pessoas querem, às vezes, ser salva, querem conhecer a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia, né? A gente tem que confiar, acreditar que a Bíblia, quem escreveu foi Deus, induziu o homem pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é a palavra, é a própria boca de Deus falando, né? E se nós acreditar na palavra de Deus, isso quer ter fé. Acreditar que existe inferno e céu. Ah, pastor, eu acho que o inferno é aqui, né? Não. O que é o certo, que a palavra de Deus diz, tudo que tu plantar, tu vai colher. Se tu for uma pessoa boa, né? Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você for uma pessoa boa, e olha lá, às vezes ainda tem pessoas, né, que atrapalham a tua vida. Só que nós temos que entender que a palavra de Deus diz, não é, a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que é isso, carne e sangue, pastor? É a pessoa. Nós não podemos lutar contra a pessoa, é contra as potestades, tronos dominadores das trevas, entende? As pessoas. Juliana Moreira, graça e paz, seja bem-vinda, você e sua família, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Nós temos que entender que nós temos que lutar, não é contra a pessoa, atacar a pessoa, né? Nós temos que manetar e amarrar o inimigo que está usando a pessoa, certo? Às vezes a gente não entende isso aí, né? Mas a palavra de Deus diz. Se nós entender a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus diz, nós vamos saber, ter mais sabedoria. E muitas vezes nós não vamos ficar nervoso, certo? Não vamos ficar agitado, não vamos ficar o diabo não vai usar as pessoas para tirar a nossa paz, entende? É isso que eu estou querendo dizer. E nós temos que entender isso. Senão você não tem como ter fé. Porque aí você vai ficar desanimado, você não vai acreditar em nada, não vai acreditar em ninguém, né? E não precisa nem acreditar aqui no pastor, acredita na palavra de Deus, né? Você entender a palavra de Deus, você
mergulhar na palavra de Deus. Aí você vai entender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Quem tem, já perguntaram para mim, pastor, como é que Deus te usa para curas e milagres, né? Assim que está acontecendo os milagres, tem pessoas até sendo ressuscitadas para a glória de Deus, porque você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo, tem que fazer na direção dele, fazer o que ele quer que você faça, se dedicar para ele, sabe? Deixar ele te usar verdadeiramente. Aí acontecem as curas e milagres. E um detalhe, o principal, né? Você tem que ter fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É com nenhum pai tem uma mãe, né? Se você, Lucas e Taila, seja bem-vindo, graça e paz. Vive Camilo, acho que é isso, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe suas vidas. Você tem que, para você ter fé, você tem que acreditar. É com nenhum pai e uma mãe, né? Falar, ó, faz isso com o filho, né? Quando é pequeno, ele está entendendo, está aprendendo a crescer, está aprendendo a viver, né? Faz isso, não faz aquele outro. Deus também vai dizer, faz, ora, né? Jejua, né? Busca a minha presença, entende? A gente tem uma intimidade com Deus, e aí você vai crescer a sua fé. E nós não podemos pegar e fazer de Deus um objeto só na hora que precisa. Não, nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós temos que entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é o pastor aqui que está falando, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Silva Lúcia, graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida e a sua família. A palavra de Deus então ensina isso, que nós temos que seguir a Jesus. Porque se você entender, irmãos, você não foi nunca para Jerusalém, né? Se você já foi, amém, glória a Deus, né? Mas Jerusalém, se você ir lá, você vai lá no túmulo de Jesus, você vai ver que ele não está lá. Foi o único que ressuscitou do terceiro dia, o único que ressuscitou entre os mortos. Outros estão tudo mortos, né? A pessoa, né, que morreu, fulana, ciclana, que fala que é santo, né? Isso aí não existe, é feita por mão do homem. E um detalhe, Jesus, ele não está mais lá na cruz, ele ressuscitou, né, dentre os mortos, ele está vivo. Então você tendo fé em Jesus, Lourdes Santos, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Se você ter fé em Jesus, como nem eu tenho, e a minha esposa, que é o nosso ministério, Deus vai fazer a sua vida ser mudada, né? E você tem que ter fé em quem? Em Jesus, e deixar de fazer certas coisas mundanas, né? Infelizmente é assim. Jesus não pode aceitar uma mistura, né? Você é um cristão ou não é? E tem um detalhe, irmãos. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não trouxe assim na nossa testa, né? Eu sou, né, de tal igreja, de tal dominação, né? Ele não veio trazer, ou seja, ele não veio trazer religião, entende? Jesus é o único suficiente Salvador nas nossas vidas. Ele não tem religião. Você tem que aceitar Jesus verdadeiramente e pronto, final. É isso que interessa para ele. Entende? Ele não tem, ou seja, ele não tem religião. Ele não veio pregar a religião, ele veio ensinar o reino de Deus, só que porém tem que aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Cláudia, seja bem-vinda, Araújo, seja bem-vindo sua vida e sua família, Deus abençoe a sua vida e sua família, desculpa. É Cláudia Aparecida, isso, acho que é, né? Alice e Luciano, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da fé, tá? Então tem que ter fé em Jesus. Como você vai ter fé, pastor? Como eu vou saber se eu tenho fé, né? Hoje é assim, ó, o tema da mensagem, o que é fé, afinal? O que é fé? Aí você pode abrir as suas Bíblias lá, né? Acompanhe lá para você entender, né, alguma coisa, né? Olha só, a Bíblia fala que que Jesus falou, né? Que se nós ter fé do tamanho de um grão de mostarda, né, é uma semente, um grão de mostarda, e é muito pequenininho. Você vai fazer daquele monte lá, que ele vai para aquele outro lugar e ele vai. A fé
causa que quando eu oro aqui, eu oro com tanta fé que às vezes as pessoas não têm fé que pede oração, mas através da minha fé Deus opera milagres, curas, né? Como nem aconteceu ontem testemunharam na live, né? Que uma irmã pediu pro outro irmão porque tinha um cisto no pulso, eu acho que é na mão, no pulso ou na mão, eu acho que era, não me lembro mais. Também não se lembra, né, pastor? Mas um cisto, irmão. Então quer dizer que ontem também pedi oração por um cisto no seio. Então quer dizer que Deus opera, irmãos, né? Não é porque eu estou fazendo, mas Deus opera através da nossa vida. Mas nós temos que ter uma intimidade com o Pai, entende? Você tem que ter Ele do teu lado, tem que andar com Ele junto, né? Olha só, de repente vocês nunca ouviram falar isso, né? Mas em um determinado tempo aí, né? As pessoas às vezes não acreditavam muito em Deus, né? Elas não sabiam em que acreditar, né? No tempo de Deus lá, quando Jesus falou, vou ao Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, os apóstolos foram pregar, teve 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, né? E aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque eles viram através dos apóstolos o poder do Espírito Santo. E é isso que acontece quando eu oro aqui. As pessoas são curadas com o poder do Espírito Santo. Só que você tem que ter uma intimidade com Ele. Ele não vai fazer nada se você não tem um relacionamento com Ele. Como assim, pastor? Você tem que ter um relacionamento com Ele. Eu sempre falo aqui, né, nessa tecla. Conversar com Ele, né, orar para Ele, certo? Vamos ver as nossas Bíblias lá o que diz então? Lá em 1 Coríntios 12, 7, do 7 até o 11, tá? Quem tem as Bíblias aí, se puder acompanhar, é melhor, né? Ou seja, a fé, o que é? A fé é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, como eu estava falando, né? Você tem que ter fé que o Espírito Santo de Deus vai operar nas pessoas, né? Você tem que ter fé que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida, né? Você tem que ter fé. Entende? 1 Coríntios 12, do 7 até 11. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito Santo é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e outro a fé, e é pelo mesmo Espírito, e outro dons, cura, pelo único Espírito. Olha só o que eu estava falando. A outro o poder para operar milagres, e a outro profecias, a outro discernimento de espírito, e a outro variedades de línguas, e ainda outros interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo de Deus. E ele distribui individualmente a cada um como ele quer, né? Ou seja, né, você buscando a Deus, você orando com Deus, né, você tendo um relacionamento com o Espírito Santo, que nem nós aqui onde é que eu estou fazendo a live, nós temos um quarto de oração do Espírito Santo, certo? E nós oramos todos os dias de tarde. Então o Espírito Santo vem nos dá direção para mim, para as lives, o que eu tenho que ministrar, né? Que às vezes as pessoas têm pouca fé, ou elas estão meio balançadas na fé, não sabem mais em quem acreditar, né? E tem que acreditar em Jesus, não no homem, né? Nós não podemos, a Bíblia diz que nós não podemos nem idolatrar ninguém, né? Somente Jesus, né? Então nós temos que entender isso, certo? Nós não podemos idolatrar o homem, a mulher, né? O filho, a filha, né? O tio, a pai, a mãe, ou seja, ninguém, somente o Senhor. Isso é um segredo. Se você se dedicar a Deus e entregar a sua vida para Deus, quem quer ser usada por Deus principalmente, Deus vai usar tremendamente, irmãos, certo? Deus vai usar assim de uma forma extraordinária. Somente tem que ter, aqui Deus fala muito a respeito dos os dons, né? Aqui está falando a respeito dos dons, certo? O que Deus está falando aqui, né? É sobre os dons, mas a fé também é um dom. Você tem que ter fé, porque como é que você vai orar por alguém se você não ter fé, né? Como é que você vai buscar a Deus,
né, pedir oração para alguém se você não ter fé. Só que a gente tem que entender que a gente não podemos ter só fé, né, em Deus só na hora que nós precisamos, na hora que nós necessitamos. Nós temos que buscar em primeiro lugar quando a pessoa entender isso, irmãos. Né? Se você pegar já isso que eu estou falando, você tem que buscar a sua salvação e ficar firme com Deus. Né? Não ter, né, para você entender o que eu estou querendo dizer, não ter um interesse. Entende? Deus sabe, conhece o nosso coração. Deus sabe se você quer a sua salvação, Ele vai te atender os teus pedidos. Agora, se você só quer um interesse com Ele, não seja que nem aquelas pessoas, né, que Jesus orou para os 10 leprosos e só veio um para agradecer. Tá entendendo? A gente não pode ser ingrato, nós temos que ter a fé em Jesus e ficar firme com Ele até Ele nos buscar, ou até vir um arrebatamento, ou seja, até Ele, né, até você ir, entende? Porque Jesus que ensinou isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê em mim será salvo, certo? Quer dizer o que? Será salvo. É o único Jesus que dá a salvação. Ou seja, é o único Deus que dá a salvação, não tem outro. Não vão atrás de outro porque você vai perder tempo, certo? Você vai perder tempo na sua vida, você vai perder tempo, você vai ter que começar tudo de novo. Então é o único que tem a salvação, é Jesus, não tem outro. Então se você aceitou Jesus já, né, aí você está tendo fé nele, aí você vai conseguir avançar na sua vida, você vai conseguir conduzir a sua vida através dele. Por quê? Porque muitas coisas você vai pedir a direção para ele, você vai orar: Senhor, se for da tua vontade, né, nós temos que pegar aquela passagem que Jesus falou, né, antes de ser crucificado, ser entregue nas mãos das pessoas lá que crucificaram ele, né? Que ele orou no Getsemane, ele falou: Pai, seja feito a tua vontade. Ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. O que era o cálice de Jesus? Era que ele ia ser morto, entregue nas mãos das pessoas, né? As pessoas iam cuspir nele, iam bater nele, né? E depois ia ser morto. Só que ele ressuscitou no terceiro dia, é o único que ressuscitou. Então ele falou assim para o Pai: Pai, seja feito a tua vontade, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade e não a minha. É isso que nós temos que orar, para Deus fazer a vontade dele, entende? Nós não podemos pegar só o interesse de chegar ao Senhor só aquela hora e depois se afastar. Por quê, pastor? Porque aí a tua vida não vai ser a mesma. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a tua vida não vai ser mais a mesma. A vida do mundão não te traz nada, irmão. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Ah, pastor, eu não acredito. Existe como existe o inferno, existe o céu, existe Deus e existe o diabo. Existe o açúcar, existe o sal, certo? Existe as trevas e existe a luz. Tudo, né? Só que tem uma decisão na sua vida. Claro que é para a sua livre e espontânea vontade, porque um dia, como eu já disse, olhem, se vocês nunca viram filme, vão no YouTube e botam lá o filme gospel, o Rico e o Lázaro. Aí você vai entender. É dentro da palavra de Deus, irmãos. Ah, pastor, eu não acredito na palavra de Deus. Então, eu sinto muito, meu amigo, minha amiga, né? Você está perdendo tempo. Agora, se você acredita, né? Você crê que a palavra de Deus é verdadeiramente Jesus que dá a salvação, que é a própria boca de Deus falando na palavra de Deus, aí sim, tá bom? Glória a Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé, entende? Então a fé é uma manifestação que o Espírito Santo te dá para você acreditar em Jesus, né? E todo aquele que nele crê, é fé, será salvo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé, né? Então você tem que acreditar que o Espírito Santo que te dá essa fé,
É Ele que te conduz. A fé vem pelo Espírito Santo que te dá em Jesus. Amém? Glória a Deus. Ou seja, para você poder entender bem, né, a fé é um firmamento que o Espírito Santo te dá para você acreditar em Jesus. Né? Para concluir, você está pedindo oração para mim, você já está tendo fé, né? Mas tem que ter fé em Jesus para você ter a sua salvação. A salvação individual, eu tenho que cuidar da minha, eu não posso cuidar da salvação da minha esposa, da pastora Neuza, né? Eu não posso cuidar da sua salvação. Eu tenho que, cabe a mim como pastor para apacentar, orientar você e conduzir você para o reino de Deus, né? É isso que cabe o pastor, a orientar a ovelha, né? Direcionar a ovelha e pedir ao Pai para ela ser conduzida, a ovelha, para o reino de Deus, ok? Isso que é um papel do pastor, né? Cuidar, apacentar, orientar, né? Orar, né? Amém? Glória a Deus. Ora por mim. Pode pedir oração agora, irmãos. Ora por mim pela saúde e vida sentimental. Ora por mim pela saúde. O que você tem, irmã? Coloca aí no comentário o que o problema é. Se você quiser também, né? Colocar. Olha só, irmão. Nós temos um grupo de palavra profética, certo? No Zap. E aí eu sempre mando uma mensagem de manhã, às vezes de tarde, de noite, né? Quem quer entrar no grupo, coloca no mensageiro aí, né? E aí a gente vai botar você. E a gente sempre vai levar uma palavra. Mais tarde, futuramente, irmãos, eu e a minha esposa vamos trazer uma palavra de ensinamento para quem quer ser usado por Deus, nesse grupo aí, tá? Nós estamos nos preparando, tem que ter um tempo para nós se preparar, porque aí nós vamos poder trazer toda semana uma palavra para quem quer ser usado. Quem não quer, aí, amém, né? De repente nós vamos ter que fazer um outro grupo para quem quer ser usado por Deus, usado por Deus. Ah, pastor, eu quero ser usado que nem o pastor é, amém? Aí nós vamos ensinar, nós vamos conduzir, tá bom? Ansiedade, Pai, eu manieto e amarro agora toda essa ansiedade da Pati, em nome de Jesus, e cair por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. A área sentimental, olha só, irmã, o que Deus está me mostrando para mim, que muitas pessoas chegam até você, tá? Eu vou ser bem sincera falando para você, né? Muitas pessoas, né, no caso homem, né, se aproximam de você por causa, como é que eu vou ensinar? Eu vou explicar para a mulher agora, né? Por causa da tua aparência, tá bom? Certo? E aí se aproveitam, entende? Porque homens, né? Às vezes as mulheres dizem, homens são todos iguais. Se você ter um homem de Deus na tua vida, a sua vida vai ser transformada. Em primeiro lugar, claro, você tem que se transformar também. Você tem que aceitar Jesus para ser transformada, né? Porque a mulher não foi trazida no mundo para sofrer, né? Só que muitos homens, né, carnais, infelizmente, se aproveitam da mulher. Mas se a mulher se a mulher ter sabedoria, ela não vai deixar isso acontecer, entende? Glória a Deus. Em nome de Jesus nós vamos se abençoar, Pai. Eu abençoo agora a parte, Senhor, na área sentimental dela, Pai. Que somente pessoas de Deus venham se aproximar dela. Claro, se ela quer também, né? Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, abençoamos ela em nome de Jesus. Amém? Olha só, peço a Sandra Reis. Pastor, peço oração para meu trabalho, tá fraco o serviço. Olha só, Sandra, a Bíblia diz assim, ó, tudo é possível ao que crê, certo? Se Deus quer que você fique lá, você vai ficar. Aí fala a respeito da fé.
né? Às vezes Deus quer me usar para mim falar só para uma pessoa, 2 pessoas a respeito da fé. A Bíblia diz assim, ó, se eu não me engano, me corrija aí, pastor, me ajuda aí. Às vezes há tantas palavras de Deus aí que a palavra de Deus é muito grande, né? Tudo é possível ao que crê, né? E deleita no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Não. O versículo eu quero. A Bíblia fala assim, ó, deleita no Senhor, ou seja, descansa no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. O que nós temos que entender isso? Em Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha palavra, né? Então a pessoa tem que entender o que significado que diz. Salmos 37:4, Sandra Reis. Salmo 37:4, tá? Diz assim lá, ó: deleita no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele tudo fará. Certo? Quer dizer o quê? Né? Descansar é você orar para Deus. Se você já orou, eu já orei para o teu trabalho aqui também. Então você descansa no Senhor. Se for da vontade dele, você vai ficar lá. Eles não vão mandar você embora. Agora, se for da vontade dele que eles mandam tu embora, é porque Deus tem algo, outra porta. Já estou profetizando na tua vida. Outra porta maior ainda para a tua vida, certo? Um emprego maior ainda, né? Ou outra área na sua vida, tá bom? Então descansa, fica tranquila nisso, entende? Descansa, porque aí você está tendo fé, entende? Você está ativando a sua fé. Diz, amém. Se o pastor falou, eu confio no Senhor e pronto. E fica descansando, fica tranquila, tá bom? Fica tranquila que Deus está no controle. Já orei nisso aí, se eu orar de novo, eu estou cancelando a outra oração, tá bom? Lourdes Santos, ore por mim. E Jean, dor na cabeça faz 3 dias, tá bom? Irmã, faz assim, ó, se você tá aí assistindo a live, você tá com o celular na mão ou não, você pega o celular, tá? E a outra você bota na sua cabeça, tá bom? Que eu vou orar por você, tá bom? Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora pela Lourdes Santos, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Satanás, diabo, tu e teus demônios, espírito de perturbação, de opressão agora que está na cabeça da Lourdes, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e solta a cabeça dela agora, saia da vida dela agora, em nome de Jesus, toda a opressão, xarabarrandarabarros, na autoridade do nome de Jesus, pega tudo que é teu e saia da vida dela agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Agora tu não tem mais dor. Eu senti umas pontadinhas de dor na cabeça aí, só não sabia quem era. Amém? Somente creia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar aqui para vocês, amanhã eu tenho live, tá? No Face, certo? Quem não se inscreveu no meu canal no YouTube, vão lá, se inscreve. Se você consegue mais alguém para se inscrever lá, eu agradeço. Deus abençoe a sua vida, né? Grandemente, em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai abençoar. E na terça-feira eu estou fazendo uma campanha, certo? Preste bem atenção no que eu vou dizer, uma campanha do Vale de Ossos Secos. Qual área seca, né? Qual área da sua vida que você está com dificuldade, está desempregada, né? Está com problema no casamento, né? Tem uma enfermidade, então acompanha a campanha, né? Na terça-feira, né? Eu estou pretendendo fazer de 12 terça-feira, né? Mas eu só estava vendo ali que eu vou ter que ver uns dias e eu vou ter que, mas aí eu comento com vocês, tá bom? É uma campanha que Vale de Ossos Secos, que fala de Ezequiel. Ele só viu, não foi num vale, ele só viu ossos secos, sem vida, né? Qual área da sua vida que está sem vida? Como assim, pastor? Você, como eu falei, você está com depressão, você está com algo, qual que é a área da sua vida? Entende? Ó, graças a Deus, ó, passou, viu? Qual que é a área da sua vida que está, tipo assim, uma causa na justiça que já faz tempo,
Então entra na campanha. Isso não é para vocês me acompanhar na live só. É para vocês me acompanhar na live, mas é para você aumentar a sua fé, certo? E você fazer algo na sua vida que você faz tempo que Deus não opera naquela área e você está pedindo e Deus não age. Então você fazendo a campanha, Deus vai agir, Deus vai mexer, certo? Deus vai agir na sua vida, né? A favor seu. Entende? Não é para mim. Essa campanha é para você. É para Deus abençoar você. É algo na sua vida que a pessoa está necessitada e não consegue avançar, não consegue fluir. Então Deus vai fazer na sua vida. E o que você faz, né? Você pega, faz os pedidos ali sempre na terça-feira, na campanha, né? É só na terça-feira, tá, irmãos? Aí outros dias é normal as lives, tá bom? Aí você entra ali e faz os pedidos, né? E fica, não falha, procura não falhar, tá bom? Porque aí Deus vai abençoar você. Isso é como se fosse uma corrente, irmãos, certo? Uma corrente, você sabe o que é corrente, né? É grudada ali. Aí você toda terça-feira está ali firme. Aí você vai ver, nossa, eu nem percebi, Deus me abençoou já. Aí é só você testemunhar. Eu estou profetizando na tua vida. Amém? E todos os sábados, às 14 até às 17 horas, eu e a minha esposa estamos ministrando, né? Por enquanto, tá? Ainda daqui a pouco vai acabar essas ministração aí, né? Das 14 até as 17 horas. Pessoas que precisam de alguma área da sua vida. Se você sentiu no coração, você só se agendar no zap meu ou da pastora Neuza. Ou se não, se você não tem o nosso zap, se conecta ali no Messenger, né? No Instagram, tá? Ou amanhã no Face, no Messenger também. E coloca ali para você se agendar com nós, tá bom? E você conseguir compartilhar esse negócio da campanha na terça-feira, compartilha para mais pessoas aí, para Deus abençoar você também, tá bom? Eu queria ver se essa parte está aí ainda na live, né? Coloca aí se tu tá aí ainda. Tô aqui ainda, tá? Aí você coloca aí. E tem uma coisa, irmãos, também eu queria falar para vocês. Se vocês puderem, né, compartilhar essa live, né, compartilhe para mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, que hoje, casualmente, o tema da mensagem, né, é o que é fé afinal. O que é fé afinal, tá? Para você entender bem, né? Eu vou ter que fazer mais live a respeito da fé, que tem pessoas que às vezes não têm fé, né? E é para aumentar mais a fé. Hoje você entendeu mais ou menos o que é, né? Isso não é uma ministração só que você vai entender, né? Às vezes demora mais, às vezes precisa mais live, porque a ministração é de 20, 30 minutos, né? Depende de muitas pessoas que pedem oração. Às vezes tem pessoas que tem bastante pessoas que pedem oração, né? E às vezes tem pessoas que não, elas têm que entender que tem que ouvir a palavra de Deus para elas poderem ter fé. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, continuando, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A ministração, né? Quando eu ministro a palavra, a pessoa tem que ouvir, entende? Aí depois pede oração, porque aí ajunta tudo, né? Ouve a palavra, a pessoa tem fé. Eu creio que a palavra de Deus é a boca de Deus falando. A palavra de Deus é a própria boca de Deus falando. Aí você está tendo fé, aí você pede oração. Aí as duas coisas se ajuntam, né? Ali, e aí você vai avançar, você vai ter um milagre, né? Você vai conseguir. O impossível para o homem é possível para Deus, né? O homem às vezes não consegue fazer certas coisas, mas Deus consegue, né? Porque ele é espírito, ele é espiritual, ele consegue fazer as coisas, né? Porque Satanás também age na área espiritual, então é uma luta ali, né? Então ele vai agir. Satanás não tem como impedir, porque Jesus falou bem assim, né? Você vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não perecerão.
não perecerão contra a igreja, ou seja, a igreja somos nós, né? Então as portas do inferno, quando Jesus falou porta do inferno, ele quis dizer todo o inferno. Satanás e seus demônios não vão poder impedir, né, nós que somos igreja, de avançar e de fazer a obra de Deus, né? Só que nós temos que ter o entendimento da palavra. Nós temos que fazer o que está na palavra. Se nós não fazer o que está na palavra, nós não temos, nós vamos ser atacados, né? Nós vamos ser, como é que se diz ainda, bombardeados, né? Agora, se você ouvir a palavra e você tendo fé, você vai conseguir, certo? Avançar, você vai conseguir distinguir, você vai conseguir avançar para frente, porque é a fé que fala. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra, você não vai ter fé. Você vai acreditar em quê daí? A sua fé vai ser vã. Você não vai ter fé. Eu tenho fé em Jesus, mas você tem que ouvir a palavra. Porque a palavra, tudo na vida passará, mas a palavra de Deus sempre permanece. Entende? Você pode ouvir o livro e aqueles outros livros. Aquele livro você leu, né? Já passou. Agora a palavra de Deus você tem que ler, meditar, e você sempre vai ler ela e ela sempre vai estar atualizada, né? Pode passar anos e anos, ela sempre vai estar ali, né? Para que tem a palavra? Para nos conduzir para o reino de Deus, né? Para nos conduzir para o céu, para salvação. Ele que dá, Jesus que dá a salvação. Só que nós temos que mergulhar na palavra, né? Entender a palavra. Se você não entende a palavra, hein? Um homem de Deus genuíno, que traz a palavra de Deus, que não tem outro interesse por trás. Amém? Eu só tenho o interesse, é só esse meu interesse, de trazer o reino de Deus para vocês, certo? A salvação, né? É 3 interesses, e trazer o poder do Espírito Santo sobre a sua vida para vocês poderem ser salvos e operar milagres, fazer o que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crê em mim será salvo, certo? A salvação é em principal, irmãos. Nós temos que entender isso. Pastor, mas eu tenho enfermidade. Claro, a enfermidade também. Mas se nós buscar a salvação, ouve bem, a salvação, tudo, porque a palavra de Deus que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você buscar a Jesus primeiro, Jesus vai dar outras coisas para você. Estão entendendo? Primeiro lugar é isso. Se você ficar com outros interesses no mundo, né, Deus não tem como te dar a salvação, né? Você tem que se desligar das coisas do mundo, entende? Ficar só com Deus, entende? Só Deus, mais nada. Buscar a palavra, meditar na palavra, ouvir um louvor, né? Eu estou botando uns louvor ali na palavras proféticas, né? Que nós usamos muito para buscar a Deus aqui, né? Claro, não tem como alguém falar alguma coisa ali, né? Mas pode falar no particular: pastor, eu gostei daquele louvor, né? Bota mais, nós botamos lá. As pessoas, às vezes, com um louvor, às vezes as pessoas são tocadas por Deus. Com louvor, às vezes as pessoas são curadas, porque depende muito do louvor, aquela área especificamente que a pessoa está passando, e o louvor vai exatamente lá, né? Porque o louvor é também uma oração, entende? É uma oração de Deus. Então a pessoa é tocada por isso. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu acho que não sei se alguém pediu mais oração aqui, às vezes não anda aqui, tá bom, glória a Deus. E amanhã tem o live no Face às 19h30, são todos convidados. E me ajude a compartilhar aí, irmãos, me ajude a ganhar mais, espanjar mais o meu ministério aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, eu quero fazer a oração final agora. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que vão entrar na live depois, vão assistir depois, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida que está assistindo essa live e que vão assistir depois, Pai, em nome de Jesus.
Nós abençoamos a cada vida, Senhor, em todas as áreas da sua vida, Pai, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nós abençoamos a cada um, Senhor. Dá para eles, Pai, os desejos do coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados. Nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, toda a sua família, em nome de Jesus.